Voltando aqui ao nosso bloco, falando ainda sobre as bets, o Ministério da Fazenda ele divulgou as bets liberadas para atuar aqui no Brasil, operar aqui no Brasil. Então, você, influenciador digital, só divulgue as bets que estão regulamentadas, lembrando de conscientizar os apostadores, né, o consumidor final, sobre a aposta consciente. Né, Cati? E você, que é apostador, que ganhou dinheiro com as bets, que fez uma aposta e teve um ganho, você sabia que você tem que declarar isso no imposto de renda? O senhor Atlas vai informar para a gente quanto é o imposto que tem que pagar, né? Tem que pagar e como é feita essa declaração. Hoje, doutora, com relação a antes da regulamentação, como é que a gente estava inserindo as pessoas que estavam tendo os ganhos dentro das casas de apostas? Porque independente da casa de aposta estar regularizada ou não, aquele dinheiro veio para sua conta. Então, automaticamente, você obteve um ganho, seja de onde for, e esse ganho precisa ser tributado. A gente fala da parte administrativa da Receita Federal. E, para isso, a gente estava aplicando a alíquota e a tabela progressiva do imposto de renda, que chega a 27,5%. Hoje, o governo federal, através de regulamentação, para os jogadores, isso são as pessoas que apostam e sacam aquele dinheiro, certo? Eles vão ter a alíquota de 15%, fixa ali do imposto de renda para estar tributando esses ganhos com as casas de apostas. E teve uma situação que foi vetada pelo presidente da República, mas depois foi derrubado pelo Congresso Nacional, que foi a questão dos ganhos e perdas, porque o Congresso Nacional disse o seguinte: pessoal, como é que a gente vai dizer que aquele apostador ganhou R$1 milhão se no final, quando a gente pegou menos é mais, ele só ficou com 500? Como é que a gente vai fazer ele pagar um imposto em cima de 1 milhão se ele só tem 500? Então seria os 500 menos o imposto, ele ficaria com 200, um exemplo. E aí o governo federal disse, não, de jeito nenhum, a gente precisa conscientizar e bater na tecla, que é para o pessoal, acredito eu, que jogar o menos possível. E aí o Congresso Nacional derrubou esse veto do presidente da República. E aí o que acontece? O apostador, mais para frente, o que eu indico é o seguinte: é ele fazer, certo, tabelar o que ele está ganhando, o que ele está perdendo, apesar de que as plataformas e as casas de apostas vão estar, acredito eu, contabilmente, divulgando um extrato para se declarar o imposto de renda, mostrando o seu saldo no final. Só que como eu penso mais na frente e minha vida profissional é sempre pautada dessa forma, eu aconselho o pessoal a fazer esse próprio controle. Porque se você está ali mensalmente controlando o que você deposita e o que você saca, é uma contraprova, possivelmente mais na frente, para você bater nas declarações que as casas de aposta fizeram e o que a Receita Federal está dizendo que você está devendo. Porque hoje eles podem informar que nós estamos devendo um débito X, só que a gente sabe que a gente não está devendo aquilo tudo. E com os documentos em contrapartida, a gente pode estar vendo essa questão dos cálculos dos impostos. E esses impostos serão pagos, certo? Anualmente, na declaração do imposto de renda. Ao meu ver, e se eu estivesse participando dessa comissão, eu diria o seguinte: vamos deixar esse imposto de renda retido, como é o day trader hoje, através das plataformas de investimento, certo? Em algumas situações, que não é o caso de todos. Para quê? Para esse apostador nem se apropriar do valor do imposto. A casa de aposta já fazer a retenção do imposto daquele apostador e só pagar ele o líquido. Inclusive, seria uma responsabilidade da casa de aposta, não Sim, é verdade? E não jogar isso para o apostador. Que muitas vezes não sabe nem lidar com essa situação tributária informação. Com relação a isso. Vai precisar de um contador. Hoje, claro, uma declaração de imposto de renda todo mundo pode fazer, só que assim, o dia a dia e a prática não é tão simples. Então, assim, se você fazer por conta própria, pode até fazer, mas vai gerar algumas inconsistências. E aí, enfim, vai ter umas contrapartidas. E ao meu ver, o correto seria isso: a casa de aposta fazer a retenção referente ao imposto de renda, para que aquele apostador não venha a se apropriar do dinheiro do imposto que teria a pagar. E aí esse imposto seria repassado pela própria casa de aposta. Eu não sei o porquê, e possa ser que isso ainda venha a mudar mais na frente com relação a essa parte da regulamentação. E é bom que você fale para o pessoal, né, para o apostador, né, que está em casa ouvindo, o risco. Porque a gente sabe como o brasileiro é. Sim. Ele não vai querer pagar 27,5% caso não tenha essa retenção. O risco que ele corre, porque aí ele vai ver, não, ninguém está cobrando aqui, eu vou continuar apostando e não vou declarar.
Isso. O risco lá na frente, que A pode Receita acontecer. Federal- É o famoso, vou esperar a cartinha chegar em casa. Vou pagar para ver, né? A Receita Federal hoje ela tem administrativamente até 5 anos para fazer a cobrança referente ao valor daquele débito, certo? Então, assim, a pessoa que está deixando de declarar hoje, possa ser que ela venha a ser cobrada amanhã. Eu não vou dizer que ela vai cair na malha ou algo desse tipo, até porque hoje os sistemas do governo, apesar de estarem se aperfeiçoando, se atualizando, não conseguiu bater ainda em cima de todo mundo. Mas, assim, o que eu aconselho é fazer o quê? É se autodeclarar. É até a música do Gustavo Lima, né? Se autodeclarar com relação à parte dos débitos tributários. Por quê? Caiu na malha fina, CPF suspenso, contas bancárias inativadas e outras situações, o CPF irregular e outras situações que vai estar ocorrendo ali no dia a dia. Você falando isso aí, eu até lembrei de uma outra situação que eu acho que não se compara a uma aposta, mas referente à declaração, que é a questão da maquineta de cartão de crédito. Que não tem a ver com a Bet, mas é uma questão de regularização. Acho que é bom para o consumidor ficar sabendo, porque muitas pessoas usam a questão da maquineta de cartão de crédito e não declaram. Vinculados ao CPF. Isso, e não declara. A gente conversou sobre isso. As diretores pegaram consulta referente a isso. Já teve. Agora, a partir de janeiro, além das maquinetas de cartão de crédito e débito, o governo vai estar taxando a situação do Pix. Não é taxar o Pix, mas taxar as transações quando chegarem num certo limite de 5 a 6 mil reais, certo? Para fazer com que nós venhamos a pagar esse imposto de renda referente a essas transações. Então, um exemplo, nós, profissionais liberais, temos o costume de não abrir um CNPJ para estar trabalhando. Então, o que é que o governo vai fazer? Vai taxar a nossa pessoa física. E nisso a gente vai cair aonde? Na tabela do imposto de renda. Então, imagine você pagar 5 mil reais, você ter uma movimentação de 5 mil reais e você pagar 27,5% em cima dos 5 mil. Não é melhor você abrir uma empresa e pagar os 6% em cima dos 5? É 3 vezes menos o que você iria, 3 a 4 vezes menos do que você iria pagar. Vou ter uma despesa com contador, vou ter uma despesa com a taxa de localização, que é uma vez ao ano, mas é muito mais viável hoje, entendeu? Entendi. Babado, viu? Ficou todo mundo agora parado. É porque eu fiquei preocupada. Entendi, doutora. As pessoas que ficaram com os valores lá disponível lá nas bets que foram bloqueadas, elas vão ter prazo para poder retirar esse dinheiro? O prazo foi de 10 dias, na verdade, né? Do dia 1º ao dia 10. Com relação a essas casas de apostas chinesas que não entraram no processo de regulamentação. E quem não tirou, infelizmente, perdeu. E perdeu por quê? Porque é onde é que a gente vai descobrir que está esse domínio referente a essa plataforma de jogos. Para responsabilização. Não vai conseguir. Muitas pessoas também tentam tirar os valores ganhos e não conseguem tirar. Dizem que a plataforma ela bloqueia a quantidade de saque, isso aí são algumas plataformas que já foram banidas, né? Justamente por isso. Então as pessoas estão tendo esse problema também de tentar retirar o saldo. Qual seria, na verdade acredito que seja judicial, né? Mas qual seria o melhor mecanismo para que as pessoas pudessem rever esses valores? Que elas já ganharam, né? Que elas já apostaram e já ganharam. Antes da regulamentação, doutora, isso foi algo que se bateu muito. Por quê? Hoje você, doutora, quer abrir uma casa de aposta. É só você contratar por 3 mil reais o pagamento de abertura de uma casa de aposta. E simplesmente você divulgar aquela casa de aposta, ou seja lá de que forma for, e as pessoas entrarem, depositar, e aí é onde começa a existir os crimes. Certo? Então, assim, como isso estava desregrado com relação antes da regulamentação, isso infelizmente é difícil de se controlar, porque imagine você ter essa tela aqui, com um clique você apagar ela. A quem a gente vai recorrer para estar indo atrás desses valores? Então isso, a justiça, claro, fazendo seu papel de forma correta, pensando no bem da população, bateu muito em cima, inclusive dos digitais influencers que estavam divulgando qualquer tipo de casa de aposta. E estavam fazendo de forma correta. É um trabalho de conscientização, um trabalho social, para não lesar a população. E aí é uma das questões que eu sempre falava. Pessoal, vocês não podem estar divulgando qualquer coisa. Vocês precisam entender quem é que está do outro lado. Você não pode vender simplesmente um produto e você tem a sua responsabilidade
a partir do momento que você vende aquele produto. Sim, está divulgando a responsabilidade solidária. É sua também, E tivemos um problema, né, com uma cliente nossa, no qual a gente orientou a fazer o contrato de prestação de serviço por cada link que ela recebia para divulgação. Sim, Lembra? sim. Aí ela disse que ia ter uma dificuldade imensa em fazer isso por conta de diversos links, e a maioria dos links era link testes, né? E teve toda aquela polêmica, porque como é que você vai divulgar para um link teste se não sabe se de fato ele vai continuar operando ou se ele vai estar validado. Essa cliente, inclusive, a gente não pôde continuar o contrato justamente por conta de situações de amparo. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar dessa forma? A gente precisa de uma contrapartida. Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade com relação ao que a gente vai passar, o que a gente vai divulgar, para não estar se incorrendo em situações penais, né? Que hoje, vocês como advogadas, vocês veem a situação atual, como é que está a questão jurídica no país. E com razão, o Judiciário, o Ministério Público, está trabalhando com razão em fiscalizar, em bater, não. Fiscalizou, vamos provar o contrário. Se tiver certo, beleza. Se não tiver, que seja penalizado. A lei é para todos. E assim, essa questão das casas de apostas que não estavam que não estavam trabalhando de forma correta, vão morrer agora morreram, na verdade, agora, antes mesmo da regulamentação, que foi nesse período do dia 1º ao dia 10 de outubro, e não vão estar mais operando no país, porque a Anatel vai derrubar todos esses domínios. Átila, no seu ponto de vista, existe, independente independente não, com a regularização, mesmo com a regularização, existe alguma casa de aposta que seja menos confiável, mesmo regular? Tipo assim, tem aquelas, não, essa aí é confiável, que não vai dar ruim, por exemplo. Hoje, assim, para a gente mensurar esse tipo de situação, é um pouco difícil falar nesse momento atual. Porque hoje o Ministério da Fazenda, através dos seus subsecretários, comissões e outras situações, estão trabalhando para fiscalizar justamente essas casas de apostas que estão se regulamentando. E para elas se regulamentarem, elas precisam passar por uma série de situações, auditorias, sistemas que sejam auditáveis, a situação do blockchain, que é o sistema de segurança, é aquela plataforma que pode ser auditada, que está em conformidade, que tem certificações com relação aos parâmetros de segurança com relação ao consumidor. Então, assim, hoje, a plataforma de jogo que estiver regulamentada num país e que não siga os parâmetros que o governo federal estabeleceu, vai perder a sua licença. E é mais do que justo isso acontecer. Por quê? Se a gente tem uma regulamentação, se a gente tem parâmetros a seguir, se a gente tem linhas de auditorias para fazer em cima daquela plataforma, para mim, ao meu ver, não tem como mensurar qual é a mais confiável ou a menos confiável. Todos têm que ser confiáveis. Entendeu? Então, assim, não tem que existir brecha nenhuma. Inclusive por parte do governo com relação a isso, né? Enquanto não forem banidas, infelizmente tem algumas que ainda vão continuar operando, né? Até que saiam todas da lista. Algumas piratas aí, algumas que não podem ainda não conseguir regulamentação. Tem esse prazo, mas elas vão ser derrubadas gradativamente. Mas o prazo da pessoa que apostou, no caso foi até o dia 10, para retirar o dinheiro. E aí até o dia 10, depois do dia 10, elas vão ser derrubadas gradativamente. Tem até o dia 10 para ir derrubando gradativamente. Isso, correto. Além da exigência dos 30 milhões, bilhões, né? Bilhões é muita coisa, Maria. Mas a gente fala assim, 30 milhões, e eu acho um valor muito alto, né, para ser exigido para a abertura de uma empresa. Mas olha, se a gente for olhar para o outro lado, quanto de lucro essas empresas não estão tendo para que o governo pudesse medir esse valor dos 30 milhões. Mensurar isso, né? Então, assim, o lucro delas é exorbitante, porque, assim, o que elas perdem? Né? Elas gira muito dinheiro, né? Entra ganham muito dinheiro, muito sai mais. muito dinheiro. Então, assim, a minha sugestão aqui, antes de qualquer coisa, é você ter consciência de que as coisas têm que ser... que ganhar fácil não é o primeiro caminho, que as coisas elas têm todo um percurso para ser percorrido, né, para você conseguir. E a coisa mais fácil para você chegar no objetivo é estudando e trabalhando. Que apostar primeiro paga as contas, né? Paga a conta, paga quem deve. E se você quiser perder algum paga primeiro o contador. No começo do mês, dia primeiro, deixe logo o contador lá, o advogado, porque como é que o contador sobrevive? Se sobrar uma coisinha que você ia jogar fora... Não, ninguém joga fora. Mas, né? Jogar fora, não joga dinheiro fora. Porque é um risco muito grande. Porque você não sabe se vai ganhar. Você está jogando no escuro.
Você tá de toda O forma... brasileiro tem essa sede de vencer rápido É. na Rápido, vida, né? né? Mas Aí, É a chamada ansiedade, como falamos no Ansiedade. bloco anterior, né? E isso vai acarretar uma doença para as pessoas que já estão, né, sofrendo imediatistas. por antecipação, até pela falta das plataformas, que algumas já como saíram do a ar, Atila né? falou no bloco anterior, a gente fala as diversas questões de jogos desde da nossa infância, jogo de bicho. Minha avó também, vou apostar no cavalo, na vaca, né? Enfim, é uma coisa antiga. O bingo, né? O bingo. Fecharam os bingos, não foi? Aqui em Maceió, não tem mais. Né? E aí, no caso, essa questão da aposta, você tá lá, você pagou suas contas, você pode. Isso para quem pode, né? Porque a pessoa Sim. tem que jogar com consciência, né? É bom deixar claro para todo mundo, para jogar com consciência. Acho que era o seu telefone realmente que estava tocando e o Bruno estava reclamando. Ah, era o meu, Foi. Chamada de vídeo. Ele disse, tem um telefone vibrando na mesa. E eu não sabia de quem era. E eu perdi o raciocínio do que eu estava falando. Você falou que quem bingos. puder apostar... Sim, quem quiser apostar, que aposte com consciência. E a gente sabe que as pessoas não vão deixar de apostar, porque não vai. Pode até acabar com as bets, mas vai existir outro tipo de jogo, outro tipo de coisa, que aquela pessoa que tem aquele tipo de vício, porque é um vício. Tem pessoas que são viciadas. Às e vezes não é vai só pra deixar. tentar a sorte. De vez em Pra quando tentar eu jogo na sorte. Mega Sena, né? Vai que, né? Eu nunca joguei na Mega Sena. Mega Engraçado. da virada, Eu vai que engraçado. não Não vou ganhar. Eu já também- penso assim. Eu já penso assim, um dia que eu jogar, todo mundo vai estar perdido. Porque eu sei que eu vou ganhar. Então eu não Olha, jogo. hein, Como ela é menino? sortuda. Ah, tô brincando. Eu também. Hoje os jogos com relação às loterias federais são liberados. São liberados. São jogos e ao mesmo tempo sorteios. São duas coisas ao mesmo tempo. A gente falou num bloco anterior a respeito dos sorteios. O governo federal ele conseguiu fazer isso numa situação só. E unificar. E isso também, por parte dos órgãos reguladores desses, da Mega Sena e outras situações E a também. Loto Fácil, né? Bateu muito forte com relação a essa regulamentação dos jogos. Por quê? A arrecadação diminui Porque eles querem ganhar naquele, dinheiro, naquela né, gente? secretaria. Sim. Naquela secretaria. Eles O querem dinheiro vai dinheiro. parar de fluir dentro daquele local. E- É uma nova adaptação. Verdade. Um novo mercado, Olha uma quantos- nova Facilidade. Quanto eles vão ganhar agora? Por semana tem quantos jogos da cena que são sorteados? Deve ser uns Dois, 3, dois. Olha só, dois por quarta e semana. sábado. Vamos fazer um como cálculo já rápido. Joga direto, né, doutor? 4 Só na virada. 4 até sábado é 4, né? São dois. São na dois. quarta e no sábado. Na quarta e no sábado. Aí Trabalho por em mês loteria. seriam quanto? Ah, tá. 2 por semana. 8. 8. Faz isso por ano. Aí já vão uma conta Aí que eu não consigo exige- fazer. Não, eu só tô falando assim, porque olha só, do ele tempo que a gente. Do é, tempo o que, pessoal do diz que tempo- o do contador tempo tem que fazer cálculo. Do tempo que a Mega Sena, esses jogos da Caixa existe, era pra cada um de vocês conhecer um ganhador. Era pra gente Fatura conhecer muito, do fatura ganhador. muito. Eu conheço Não bocado da de- Mega eu Sena. conheço- Não, mas você entendeu? Era pra gente conhecer um ganhador, porque assim, acontece uma coisa 2 vezes por semana e assim, e as pessoas elas jogam muito. Era pra ter muitos multimilionários. Era muitos É. multimilionários. Então, cadê esses Fatura multimilionários? Porque as pessoas, de repente, não têm educação financeira e acaba gastando Não, o a gente dinheiro devia com coisa. conhecer. Foram os Não, casos eu de trabalhei. foram os casos de algumas esposas matarem Marido. o esposo para ficar com herança e outras situações que ocorrem no país. Eu não sei se tem algum parâmetro também de não divulgação dessas pessoas por É, questão o de anonimato, segurança, o o anonimato. anonimato. Então assim, realmente você dorme e acorda com 50 milhões, um exemplo. Então é dinheiro. Porque aquele que não levanta um alerta é uma questão de segurança em si, né? Eu trabalhei em loteria, na minha loteria ninguém ganhou, né? Na loteria que eu trabalhava, nunca ganhou. Ah, você era dono da loteria? Não, eu trabalhava. Ah, na minha loteria? Na loteria que eu trabalhava, ninguém. certo. Não é interessante isso? Não, Olha só, eu será que ganho- É a loteria que ganha. A loteria Não era pra ganha. gente conhecer E a gente faz muita bolão gente que também, né? tivesse muitos Mas o milionários? caixa Sim. que vendeu no Eu acho, ganha eu não, é acho isso que rateado essa alguma conta coisa não na fecha. E a gente falando de um assunto ali, a gente de outro assunto Não, aqui. mas Eu eu tô parei falando- aqui. mas tá tudo certo. O microfone Porque pegou. eu tava Eita, aqui, minha gente. gerou uma dúvida, porque eu sabia que a loteria ganhava um valor. Quando o ganhador ganha, né? A loteria ganha. Eu precisava que os percentual, funcionários né? também É. ganhavam alguma Não. coisa, algum. Não. Hoje, infelizmente, as empresas no país, só quem ganha é o empresário. É. Infelizmente. Eu faço E- diferente, e né? esse Na minha ramo- empresa de contabilidade, eu gosto de gratificar todo mundo, faço o que eu posso. Olha, gente, botem currículo na empresa do Átila. Estou fechado para currículos. Pois Minha é. equipe está sólida, graças a Deus. Essa automação facilitou muita coisa. Infelizmente, esses trabalhos manuais, né, físicos, como a loteria, está perdendo bastante. Porque todo mundo faz tudo pelo telefone. Hoje, com a regulamentação, com as leis, com toda a forma de trabalho,
as auditorias, a contabilidade em si no geral, o direito no geral, o jurídico no geral, nós temos vários artifícios para estar trabalhando na legalidade, dentro da lei. Essa regulamentação traz mais tranquilidade para todos nós também, entendeu? Então, assim, ao meu ver, é algo plausível com relação à sociedade. É a parte da consciência, como a doutora falou, é a parte da não jogatina repentina ali, sendo bloqueado aquele CPF, entendeu? Então, assim, vem para melhorar, vem para agregar. Isso não vai acabar. Ou o país se organiza ou vão arrumar meios de introduzir isso na população sem o governo saber, entre aspas, e deixar de recolher e tomar conta da população, que é o ponto principal do governo federal hoje, né, com relação à regulamentação dos jogos. Seria meio que uma educação financeira forçada, né, para essas pessoas Sim. que não têm controle, né? E para acabar com o vício, porque essa ansiedade das pessoas que jogam, isso é uma doença e as pessoas têm que tratar de alguma forma. E aí vende casa, vende carro, vende um menino. Eu vi um cara que vendeu o filho, gente. Foi sério, viu uma matéria. Pra jogar. É um absurdo. Pra jogar R$5.000. Eu vi hoje. Esse cara é o mesmo que vende o Você filho para viu? usar droga. Não, mas você viu a matéria? Não vi não, mas Eu vi essa triste situação isso. também, eu vi. É muito Horrível. triste. Essa pessoa que é predisposta com relação ao jogo é a mesma pessoa que vai vender esse filho também para usar droga, Essa pessoa para perdeu algum tudo, outro né? tipo de situação ali que venha a despertar aquele vício nele com relação a alguma outra situação, né? Olha aqui, ó. Ansiedade é o mal do Homem século, é gente. preso após vender filho de 11 meses por 5 mil para fazer aposta online. Imagine só onde chega o vício, né, Esse do daí ser humano. ele já perdeu todo o sentido da vida, né? Porque ele deve precisar de um acompanhamento psicológico, né? Psiquiátrico. Não, ele precisa ser preso, né? E, além de ser preso. Ele precisa ser preso, Não, porque uma primeiramente. pessoa que está Porque doente. Isso uma é muito pessoa dessa importante a não é. gente trazer sobre a educação financeira dentro de casa, A educação orientação. financeira, a questão das divulgações por parte dos digitais influencers, Da por responsabilidade. parte dos meios de comunicação, dos sites que a gente utiliza hoje nos nossos celulares. Quando você abre qualquer site que seja, sempre vai aparecer um anunciadozinho, algo desse tipo com relação à casa de aposta. Então, assim, o pessoal bate muito no digital influencer. Mas um site X ou qualquer, ele não tem as regras do CONAR vinculado a ele para ele fazer aquela divulgação daquele link daquela casa de aposta. Então, assim, o pessoal tá batendo em quem está em foco hoje, Sim. mas está esquecendo uma grande base, que é a própria internet em si. Não é internet Instagram, é internet geral. É um site que a gente entra, é um grandes site, plataformas, né? um site de jornal hoje que a gente entra local, que tem uma plataformazinha ali no spam embaixo Um aparecendo, e a anúnciozinho, pessoa né? clica e por aí vai. Então, assim, hoje o Digital Influencer tem que se organizar e se padronizar com relação às regras do CONAR para conscientizar. Eu acredito que eles, mais do que ninguém, precisam fazer isso, que é conscientizar a população com relação ao que vai utilizar, e o governo olhar esses outros meios, porque hoje não é só o Digital Influencer que faz divulgação, publicidade. São outros e outros meios que a gente tem aí no mercado, né? E todos precisam de um advogado e de um contador para É. organizar a vida, né? E nós estamos aqui para À oferecer nossos disposição, serviços. à disposição. Agendas abertas. Ai, gente, que legal o nosso papo hoje. Adorei, gostei da Achei cerveja que vocês me deram aqui. Eu adoro o Heineken, viu? É a melhor. É. Vamos ver aí os próximos Heineken, temas. patrocina a gente. Muito obrigada, viu, pela sua pela- disposição, Obrigado pela a sua vocês. companhia, Sei pela quanto sua correria, experiência. né? Muito Ia trazer um pouco, mas cheguei. Menino, Mas mas todo mundo se pra, atrasou. pra né? achar um instantezinho na tua agenda tá difícil. Mas graças a Deus. Tenta estamos melhorar. O aqui. meu dia vai ter 48 horas aqui pra frente. Nossa, eu preciso. Então vai estar no 2x. É. Pra dar certo, né? Me diga uma coisa, deixa uma mensagem para todos os amigos que estão nos ouvindo, clientes, apostadores, influenciadores. Olhe pra lá, né? Pra apostar com consciência. Pode ser nessa aqui. Pessoal, a primeira dica é a seguinte. Se você é um apostador, organize a sua parte financeira. Não vá jogar compulsivamente. Jogos não são meios de enriquecimento. É um entretenimento. Então, aprendam a seguinte situação. Você joga, você ganha e você perde. Então, não faça da vida de vocês algo voltado só para isso. Ah, viu que está numa situação atípica, viu que está fazendo algo muito compulsivo? Procure sempre uma ajuda. E a você digital influencer, a você dono de uma casa de aposta, que está procurando se organizar,
Abra seu CNPJ, procure um contador, procure um advogado. Vocês precisam de um acompanhamento jurídico com relação a toda essa nova gama que está existindo no mercado. Sem amparo legal para vocês estarem aplicando no dia a dia de vocês, vocês vão estar cometendo crimes e outras situações que, infelizmente, eu não desejo a vocês. É isso aí. Obrigada, Átila. Foi um prazer. E aí, Bruno, bateu